Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Estamos iniciando mais um mês de reflexões com a paz de Jesus. Desejo a todos um feliz início de mês, que possa ser dias recheados de muito amor, que possa descer sobre cada lar durante esses dias do mês de abril muita paz, muita serenidade e que cada coração possa ser preenchido com as alegrias de Jesus. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje eu vou convidar a todos para a gente dar sequência na nossa reflexão de ontem. Lembremos que ontem nós refletimos sobre os inimigos desencarnados. Nós buscamos compreender um pouquinho, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, quem são os inimigos desencarnados, como eles podem nos atingir e o que a gente tem que destinar a eles, que é o amor, o puro e genuíno amor e é a compaixão, porque lembremos do ensino de fazer o bem a quem nos fez mal ou nos faz mal. Então vejamos que ontem o foco da nossa reflexão foi essa. Contudo, ao ler essa passagem do Evangelho, a qual se encontra no capítulo 12, no item 5 e 6, que se chama Os Inimigos Desencarnados, a gente consegue extrair muitos ensinamentos. Então, aproveitando que o tema de uma forma geral é inimigos, hoje a gente quer focar a nossa reflexão num dos maiores inimigos que nós temos, que são aqueles inimigos que a gente tem que buscar combater. Então vejamos que a partir do Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai trazer aqui um ponto de reflexão aproveitando o tema inimigos. E para inspirar a nossa reflexão de hoje, a gente vai ter o apoio de uma obra que particularmente eu gosto muito, que é o livro Luz Acima, que é um livro que foi ditado pelo irmão X, que agora a gente sabe que é o querido Humberto de Campos, e psicografado por Chico Xavier. Esta obra, gente, é uma obra muito especial, porque a cada capítulo, Humberto de Campos traz para nós uma história, um conto que muito nos ensina. E hoje, a história do capítulo 31 deste livro vai narrar perfeitamente o fundo moral que a gente deseja compartilhar aqui sobre um dos maiores inimigos que a gente possui. Então vejamos que eu vou aqui lendo alguns trechinhos, a gente vai pausando e vai comentando, tudo bem? Então vamos lá. É narrado pra gente, Humberto nos conta, que certa feita, Simão Pedro estava junto com Jesus viajando. Então eles estavam ali fazendo um trajeto entre Carfanaum e indo também para Magdala. E lembremos que naquela época as viagens muitas vezes eram feitas a pé. Então eram dias e dias ali viajando, eles iam parando, se hospedavam em algumas casas, depois eles retornavam à viagem. Então realmente era muito desgastante naquela época fazer estas viagens. Então vejamos que Jesus estava ali com Simão Pedro e Simão Pedro vira-se para o Cristo e diz assim: Senhor, como que eu vou saber aonde vivem o meu maior inimigo? Como eu vou saber aonde vivem os nossos maiores inimigos? Porque eu quero combatê-los, a fim de trabalhar com mais eficiência para o reino de Deus. Então vejamos que Pedro pergunta para Jesus aonde que está os maiores inimigos, aonde que eles moram, porque Pedro quer ir lá neles e combatê-los. Porque Pedro acredita que se combater eles, ele vai estar trabalhando para o reino de Deus. Nesse momento, Jesus não responde muito, medita. Cristo tinha muito disso. Cristo silenciava, meditava e Pedro ficou ali insistindo para que Jesus respondesse e contasse aonde estavam os maiores inimigos deles. E vejamos que Cristo responde da seguinte forma a Pedro: Pedro, a experiência tudo revela no momento preciso. E Pedro era muito impulsivo, logo respondeu: Ah, não, a experiência demora demais. E eis que Jesus diz: Para os que possuem olhos para ver
e ouvidos para ouvir, 1 hora às vezes basta de aprendizado inesquecível. E eu vou dar uma pausa aqui porque é verdade. Muitas vezes, uma experiência que a gente vê, uma situação que a gente presencia, uma fala que alguém compartilha já serve de profunda lição inesquecível que a gente leva para a nossa vida. Mas a gente tem que estar com o coração aberto para aprender. Como Jesus diz, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, basta às vezes uma coisinha, 1 horinha, que já serve de aprendizado por toda a vida. Então vejamos que Jesus não responde a Pedro aonde estão os inimigos e ele apenas diz para Pedro: olha, Pedro, aguarda. Nada como a experiência da vida, as situações para nos ensinar. Olha como que Jesus era extremamente humilde e compreensível com o tempo de todos de aprendizado. Bom, com isso a viagem deles seguiu. Eles continuaram ali o percurso deles, só que a poucos passos dali, Pedro começou a ouvir como se alguém estivesse seguindo eles. E ele se amedrontou inteiro. Ele ficou pálido. Ele não sabia o que fazer, porque ele achou que fosse alguém que estivesse perseguindo eles, um fariseu, que queria matar eles, que queria os prender. Então Pedro ficou com medo absurdo. E esse medo fez com que Pedro começasse a xingar, começasse a ameaçar, começasse a falar coisas ali horríveis, por medo. E nesse momento se ouve alguns risos ali saindo de dentro dos arbustos. Eis que André sai dali de dentro e começa a rir. Por quê? André estava ali seguindo os dois, meio que passando um susto neles, e Pedro se assustou tanto com teu próprio irmão, porque André era irmão de Pedro, se assustou com teu próprio irmão por medo. E aí, nesse momento, quando André se revela e diz: não, vou seguir aqui com vocês, Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Mas Pedro não ouviu direito o que Jesus diz e eles seguiram o caminho da viagem. Mais à frente, eles encontraram com um levita. E esse levita estava fazendo uma pregação ali, lendo algumas passagens, e esse levita foi um pouco desrespeitoso com Jesus e com Pedro. Só que Pedro, ao ver esse desrespeito, já se encheu de cólera, de ira e começou a discutir com o levita. Ele reagiu de impulso. E nesse momento, Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? E Pedro diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus diz: acaso você observou essa lei sublime neste conflito? Ou seja, Pedro, você observou esse amar a Deus e amar ao próximo nisso que você acabou de fazer com esse levita? E Pedro provavelmente concordou ali, dizendo que não viu esse mandamento ali naquele momento, naquela atitude dele. E Jesus diz: por isso, Pedro, jamais se esqueça que a cólera é um perseguidor cruel. Bom, eles seguiram viagem e eles se encontraram ali no meio da viagem com um judeu grego que começou ali a fazer meio que uma fofoca, dizendo assim para eles que havia um homem que tinha lepra e que tinha sido curado por Jesus, que estava lá em Jerusalém falando mal do Cristo, inventando as coisas. Veja só, o homem dizia, ele foi curado e está agora falando mal do Senhor. E aí, Pedro não se conteve, começou a falar mal desse homem, disse que ele era muito ingrato, falou, veja só que ingrato, foi aqui, foi curado e agora está lá falando mal de Jesus. E Pedro destinou a ele amargos comentários, o julgando, amaldiçoando o nome dele. E nesse momento, Jesus diz: Pedro, quantas vezes tem que perdoar a teu irmão mesmo? E Jesus diz: mestre, até 70 vezes 7. E Jesus diz: pois é, Pedro, a dureza
do coração é um carrasco na alma. E eles seguiram viagem. Mais um aprendizado aí para Pedro e para todos nós. E eles começaram a atravessar uma grande distância ali, cruzaram com algumas pessoas, passaram por algumas vilas e nesse momento eles se encontram com um velho romano que ele era semi-paralítico. E esse velho romano, ele estava sendo suspendido por alguns escravos ali. E quando Jesus passou com Pedro, esse romano, ele deu um sorriso de muito desdém para eles. E aí que Pedro vira-se para Jesus e diz: Mestre, o senhor não quer ir ali curar ele não? Meio que assim, para poder fazer ele seguir o caminho do bem, para fazer o coração dele se ajoelhar perante Deus? E aí Jesus vira e diz: Pedro, a vaidade é um terrível adversário. Ou seja, Pedro queria que fizesse aquela cura só para poder mostrar, se orgulhar, mostrar ali para aquele homem que sorriu com desdém que eles fariam algo por ele, por vaidade. Não era por amor ao próximo, não era para ver aquele homem realmente curado. Por isso que Jesus diz: a vaidade, Pedro, é um terrível adversário. Bom, daí a minutos eles adentram ali numa hospedaria, sentam-se em uma mesa e quando eles se sentam nessa mesa tem mais pessoas ali junto. E essas pessoas começam a falar mal do governo romano, começam a falar mal dos acontecimentos políticos da época e Pedro entra na onda. Pedro começa a falar mal também, começa a criticar, começa a falar muita maledicência ali, a julgar muito. E nesse momento, quando eles terminaram a conversa, que foi uma conversa muito animada, de muita crítica, muita maledicência e muito julgamento, Jesus pergunta para Pedro se em algum momento Pedro já esteve em Roma. E Pedro diz assim: Não, eu nunca estive em Roma. E Cristo diz: Pedro, falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Ou seja, Pedro, você está falando, criticando tanto o imperador, criticando tanto Roma, que eu achei que esse imperador tivesse te confiado alguns segredos, algumas coisas, que você tivesse ao menos conhecido ele. Mas você está falando dele sem ao menos conhecê-lo? É como se Jesus estivesse falando isso para Pedro. E Jesus diz: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. E bom, nesse momento Pedro silenciou, Pedro não tinha nem mais o que falar. E aí Jesus, eis que o ensinamento final da nossa história. Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, há precisamente 1 hora, você procurava saber aonde os seus inimigos ou seus maiores adversários se situavam. De então para cá, 5 te apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconhece, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo, Jesus diz: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Vou ler de novo para a gente. Jesus diz: como reconhece, os nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. Essa história ela já diz tudo para todos nós. Essa história ela diz tudo sobre os maiores inimigos nossos. Por vezes, a gente acha que os maiores inimigos são aqueles inimigos da vida presente, são até mesmo os inimigos desencarnados, que é a base da mensagem que a gente trouxe aqui ontem, são os inimigos desencarnados. Por vezes a gente culpa eles pelo nosso fracasso, por nada dar certo na nossa vida. Contudo, os maiores inimigos da nossa vida são aqueles que a gente nutre no nosso coração. Os maiores inimigos da nossa vida não é o nosso próximo, não é aquele que nos faz mal,
não é aquele que nos odeia, não é aquele que quer nos ver cair ou quer nos ver sofrer. O maior inimigo da nossa vida é aquele que nós nutrimos dentro de nós, que é o mal. O maior inimigo da nossa vida é o mal que a gente ainda insiste em nutrir no nosso coração. Porque nós estamos nos estagnando. Nós estamos fazendo mal para nós mesmos quando a gente nutre a raiva, a maledicência, o julgamento, a crítica maldosa. Quando a gente nutre a inveja, o egoísmo, o orgulho. Então vejamos que a ira, a cólera, o medo desenfreado, esses são os nossos maiores inimigos. E são a esses inimigos que a gente tem que destinar maior energia para combatê-los, para extirpá-los do nosso coração. A gente tem que destinar energia a combater o mal que ainda existe em nós. Não é em combater o próximo, não é em ir lá, como Pedro queria na história, eu quero ir lá combater os meus inimigos. Não é fora, é dentro. É dentro. Porque a partir do momento que a gente reconhece o tanto de inimigo que mora aqui, a raiva, a cólera, a inveja, o egoísmo, o orgulho, entre tantos outros que moram aqui, e a gente destina tempo a extirpá-los, a retirá-los do nosso coração, como Jesus diz, a maior guerra é travada dentro de nós, é contra nós mesmos, é contra os nossos vícios morais, é contra o mal que ainda está tão enraizado no nosso coração. E quando a gente destina tempo, quando a gente destina energia em retirar todo esse mal de dentro de nós, em trabalhar por purificar o nosso coração, a gente vai tendo a consciência mais tranquila, a nossa alma vai ficando mais serena, a gente vai adquirindo novas virtudes, mais paciência, mais humildade, a gente vai se aproximando do caminho de Jesus, a gente vai se tornando servos fiéis de Deus. Então, a partir do momento que a gente se dedica a purificar o nosso coração, a retirar esses grandes inimigos que fazem morada na nossa alma, que são os nossos vícios morais, nós vamos, quando a gente se dedica a retirá-los, nós vamos purificando o nosso coração. E dessa forma, a gente vive aquela lei sublime do Cristo, de amar ao próximo como a nós mesmos. E quando a gente tem paz de coração, a gente tem paz de espírito, paz de consciência, quando a gente tem amor na nossa alma, o próximo pode fazer mal para nós, o próximo pode nos ferir. A gente tem compaixão, a gente tem indulgência, a gente perdoa. Então vejamos que combater os inimigos que estão dentro de nós, que fazem morada no nosso coração, só nos traz benefícios e só nos eleva no caminho de Jesus. Por isso, dediquemos tempo a cuidar do nosso interior. Dediquemos tempo a purificar o nosso coração. Levemos essa história de hoje na nossa mente, levemos essa história de hoje no nosso coração. Desejamos a todos uma excelente sexta-feira, um feliz final de semana para todos nós, que possamos encerrar a nossa semana com o coração voltado a Jesus. Essa é uma historinha que tem muito ensinamento para todos nós. Como dissemos, às vezes estamos igual Pedro, achando que o problema é os inimigos externos, que o problema é o outro. Mas muitas vezes o principal inimigo é aquele que a gente ainda nutre, o orgulho e o egoísmo no nosso coração. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estiveram aqui nesta sexta-feira, nos ouvindo e nos acompanhando. Desejo a todos um excelente dia, que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja.